Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudo. Hoje, sexta-feira, e nós vamos ter uma conversa sobre o tema maturidade. Bem, tivemos o nosso encerramento semana passada dos 7 pecados capitais e agora nós vamos entrar no assunto muito interessante também, que é a maturidade. Gostaria que você que está aí com a gente, você que está acompanhando esses estudos, essas conversas bíblicas, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 13, do verso 1 ao 13, onde nós vamos ler o que Paulo deixou para nós, e ele, dentro desses versículos, ele fala sobre maturidade. Então vamos estudar um pouquinho e vamos detectar em nós mesmos se nós temos sido maduros, né? Se nós temos agido com maturidade e o que nós precisamos melhorar dentro da visão de Paulo, o que Paulo nos fala dentro da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de agradecer a Deus juntamente com você pela oportunidade de nós podermos estar aqui. Então vamos falar com Deus. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez podermos falar do Evangelho, levar as boas novas de salvação a todos os nossos queridos irmãos e ouvintes que estão participando desta conversa, Pai, todas as sextas-feiras, que o Senhor possa estar abençoando e que essas palavras sejam de edificação, sirva para edificar vidas, sirva para crescimento espiritual, sirva, Pai querido, para que a mudança aconteça dentro de cada um de nós. Revela Jesus a nós, é o que nós te pedimos, que o Espírito Santo venha sobre nós trazendo todo o conhecimento da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, 1 Coríntios 13, de 1 a 13, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transformasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Aquele agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o maior desta é o amor. Então vamos falar sobre essa maturidade que Paulo fala aqui aos Coríntios. Ele diz que ele foi menino e ele cresceu. Mas se você for ver aqui, desde o primeiro versículo, ele começa a falar de amor, que o amor e o amor. Então ele mostra para nós que ele foi amadurecendo a partir do momento que ele aprendeu a amar, que ele descobriu o que é o amor, que o amor suporta tudo. O amor, ele não pensa em si, mas ele pensa no outro. Então a base que Paulo fala para nós aqui em 1 Coríntios, a base é o amor, e que ele
soube que ele cresceu quando ele aprendeu a amar. Quando ele viu que ele suportava tudo, que ele aguentava tudo por amor ao próximo, que ele não pensava em si mesmo por amor ao próximo. Então ele cresceu nisso. Então ele diz para nós que nós precisamos crescer, nós não podemos ser crianças o resto da vida. E interessante na nossa vida que você nasce, você cresce, você vira, né, um adulto, e quando você chega na posição de adulto, você pensa em se relacionar com as pessoas, ter alguém na sua vida, né, para você namorar, para você noivar e casar. Por quê? Porque você chegou numa idade de maturidade, vamos dizer assim, na idade, né? Você está começando a ter maturidade, então você pensa em amar alguém, você pensa em viver para alguém, coisa que quando você era criança você não pensava, né? Você não pensava em dividir uma casa com alguém, em criar sua família, porque você era criança. Então, a maturidade, quando ela vem, ela nos faz ver que nós precisamos do próximo, que nós precisamos nos doar a alguém. Então, vamos ver aqui que a maioria das pessoas, elas acreditam que a maturidade, ela está ligada diretamente à idade, mas não é bem assim. É possível que um jovem de 20 anos seja muito mais maduro do que um de 30, 40 anos. Depende do ambiente onde ele vive, depende da cultura, depende de vários fatores que vêm trazer essa maturidade para o indivíduo. Então, uma palavra que nós poderíamos dizer para definir maturidade é a palavra tolerância. A tolerância, ela é definida como aquele que suporta o outro, aquele que aguenta a carga do outro, né? Aquele que sofre pelo outro, aquele que sustenta o outro. Isso é tolerância. Então a tolerância, ela é a base da maturidade, porque nós só adquirimos a maturidade quando nós toleramos o outro, quando nós suportamos os outros, as outras pessoas, as atitudes das outras pessoas. Aí nós nos mostramos maduros, né? Amadurecidos. Porque uma criança, ela não suporta, a criança faz birra, né? A criança faz pirraça quando ela quer alguma coisa ou quando ela não quer fazer alguma coisa. Ela se mostra aborrecida, ela bate o pé, ela briga, né? Por quê? Porque ela não tem a maturidade, mas a partir do momento que nós vamos alcançando a maturidade, nós vamos crescendo, nós começamos a ver que nós não podemos fazer birra. Você já imaginou um homem, uma mulher de 30, 40 anos, por não querer fazer alguma coisa, fazer pirraça no meio da rua, sapatear, chorar, né? Seria ridículo. Nós vemos uma pessoa fazendo isso. Por que ela não faz? Porque ela tem maturidade, ela tem consciência de que aquilo é coisa de criança. Então, a maturidade, uma palavra que nós poderíamos definir para a maturidade é a tolerância, é aquele que suporta. Porque com a maturidade nós passamos a suportar o outro, nós passamos a suportar as coisas, né, as dificuldades, os problemas. Então, quando nós podemos suportar, por exemplo, quando você completa a maioridade, você passa a ter que o quê? Você tem que procurar uma profissão, você tem que buscar uma profissão, você tem que buscar crescer, né? E você suporta tudo isso. Você suporta o tempo de trabalho, você suporta o patrão, você suporta, né, todas as coisas que acontecem no dia a dia, problemas, dificuldades, e você vai aprendendo com aquilo tudo. Como que nós aprendemos? Suportando, né, aguentando, sendo valente, perseverando, e com isso nós crescemos. Então, uma pessoa, nós vamos ver aqui 10 itens, né, de uma lista de pessoas que se mostram maduras. Então vamos lá para a primeira. Então uma pessoa com maturidade, ela sabe a importância de ser educado, de
fazer as coisas com muita educação, né? A conversar com as pessoas com educação, ser educada. Uma criança, ela precisa ser ensinada a ser educada. As pessoas, quando a pessoa fala assim, você dá uma bala para uma criança, ela pega aquela bala, a mãe, o pai, o tio, a avó, quem tiver na responsabilidade daquela criança, vai dizer para aquela criança assim, o que você precisa dizer para essa pessoa que te deu essa bala? Aí a criança vai dizer, obrigada, porque você está ensinando a ela, né? A ela crescer grata pelas coisas que as pessoas dão, as bênçãos que ela recebe. Então a maturidade, uma pessoa madura, ela é sempre educada, ela procura sempre agir com educação, né? Então ela é uma pessoa que dá boa tarde, ela dá bom dia, dá boa noite, ela agradece, né? Ela agradece pelo favor feito, ela se desculpa quando erra, porque ela aprendeu, ela cresceu e agora não precisa mais ninguém ficar mandando, né? Quando alguém, por exemplo, uma pessoa de 30 anos, né? Você faz alguma coisa para ela, não precisa do pai ficar do lado dela, ou a esposa, ou a namorada, falando assim, o que você tem que falar para essa pessoa? Agradece, né? Agradece ela porque ela fez isso, não precisa mais, porque aprendemos, com o tempo nós vamos crescendo e vamos aprendendo. Então, uma pessoa madura, ela é sempre educada, mesmo em meio às confusões, mesmo em meio a uma discussão, ela nunca grita, né? Ela nunca entra em confusão, né? Ela entende que ela precisa ser ali um pacificador, né? Ela não pode, ela entende que se ela ser mal educada, as coisas podem piorar, né? Então, a maturidade, ela traz para nós também uma boa educação, né? Você tratar as pessoas bem, porque isso é o princípio de uma boa convivência na sociedade. Então, a maturidade é isso. É uma das primeiras coisas que nós ensinamos para os nossos filhos. Fala obrigado, filho, né? Pede desculpa, você errou, né? Agradece, né? A pessoa que faz isso. Então, nós ensinamos isso e quando nós crescemos, nós deixamos de fazer muitas das vezes, né? Agradecer, pedir perdão, nos desculpar, né, com as pessoas. Número 2, uma pessoa madura se adequa a seu ambiente. O que é isso? Uma pessoa madura, ela, em qualquer ambiente que ela estiver, ela vai procurar se adequar àquele ambiente. Por exemplo, se alguém me convida para ir em uma lanchonete, vamos fazer um lanche, eu vou ver o tipo da roupa que eu vou usar. Eu não posso ir com qualquer roupa numa lanchonete, senão eu vou passar ridícula, né? Eu não posso pegar aí de biquíni fazer um lanche. Eu não posso pegar um maiô, vestir um maiô e ir para uma lanchonete. Então, nós precisamos ter essa consciência, nos adequar no ambiente onde nós estamos, né? Para quê? Com respeito à pessoa que nos convidou, com respeito às pessoas que estão naquele ambiente. Então, a adequação, por exemplo, você vai na casa de alguém, você precisa ver como que essa pessoa o costume dessa pessoa, procurar saber, né, como que eles são, eles comem carne, né, eles tomam refrigerante, para chegar lá não desrespeitar o costume da casa. Então, a maturidade vê isso, né, eu vou ir em tal lugar, como que eles são, procura saber como é aquele ambiente. Por exemplo, se você vai em uma igreja, né, vamos supor, se você for convidado a ir numa igreja católica, por exemplo, né? Você sendo cristão, evangélico, mas você vai a uma igreja católica, você vai chegar lá, né? E você vai se portar com respeito, mesmo não sendo o que você crê, mesmo não sendo o que você acredita, mas você respeita o que eles acreditam, né? Então você se adequa àquele lugar. Quando você vai na casa de um parente seu, por exemplo, você é cristão, mas esse parente seu é espírita, vamos dizer, né? Ele tem a fé dele, ele crê naquilo. Então nós, como pessoas maduras, nós vamos respeitar a crença, né? Mesmo que não seja o que você acredita. Mas você vai respeitar a crença dele, você vai ir lá, vai na casa dele, vai ter uma boa convivência com ele, sem criticar, né, o que ele acredita. E isso é maturidade, você se adequa ao ambiente em que você está, né? Isso é sinal de maturidade.
Uma pessoa madura, ela age com humildade. O que é se mostrar humilde? É ter a consciência de que nós não sabemos de tudo. Isso possibilita expandir a nossa mente. Quando você entende que você não sabe de tudo, você abre a sua mente para novas descobertas, para novos conhecimentos, né? Você quer prestar atenção em tudo para você aprender, né? Mas agora você fala, não, isso aí eu sei, não preciso nem ouvir. Não, isso aí não é para mim, porque eu já sei isso. Não, nós estamos aprendendo todos os dias, nós estamos crescendo todos os dias. A nossa mente, vamos dizer, ela aprende, ela não para de aprender, né? Ela precisa desenvolver, desenvolver, porque senão nós atrofiamos. Você fica ali atrofiada, sua mente ali cauterizada, né? Então a nossa mente é como se fosse uma esponja, ela absorve. Então quando você busca conhecimentos bons, você vai estar cheio de bons conhecimentos, né? Coisas boas, com pensamentos bons. Então nós precisamos ter essa humildade em querer aprender. Não, mas é uma criança que está falando, mas você aprende com a criança. Não, mas é um jovem que vai falar, é um jovem que está falando, você vai aprender com o jovem. Você tem que abrir a sua mente para esses novos conhecimentos e ser humilde em confessar, né, em dizer que você não sabe de tudo, que você realmente precisa aprender. Quando você sabe, você precisa dizer, isso eu sei e aquilo ali eu não sei, eu preciso aprender com você, né? Como diz uma frase de Sócrates, ele diz assim, só sei que nada sei. Um grande filósofo, e ele disse, eu só sei que nada sei. Olha a humildade de Sócrates, né? Quando diz que essa frase foi dita quando um profeta, né, chegou para Sócrates, oráculo, e disse para ele que ele era o homem mais sábio da Grécia. Ele disse, eu, o homem mais sábio da Grécia? Eu só sei que nada sei. Então, quem somos nós, né, para dizer que sabemos tudo, né? Nós não sabemos de nada. Nós devemos usar mais essa palavra de Sócrates. Só sei que nada sei e buscar aprender todos os dias. Então, uma pessoa madura, ela faz um balanço da situação. Né? Ela não é uma pessoa afoita, ela não é uma pessoa que se precipita. Ela consegue definir as situações, né? Aonde ela vai pisar, ela faz ali um balanço. Então você cria um padrão e começa a nivelar os seus cenários. Por exemplo, o que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que eu ganho com isso se eu falar isso? O que eu vou ganhar se eu ofender fulano? O que eu vou ganhar com isso se eu soltar um palavrão? O que eu vou ganhar com isso se eu bater, ofender, agredir aquela pessoa, né? Então, ela começa ali a nivelar os seus pensamentos, ela começa a colocar em pauta, né? Ela começa a pesar os pós e os contras ali. Então, a pessoa madura, ela tem essa noção, ela para pensar, ela analisa as coisas, né? Ela não faz as coisas precipitadamente. Isso é um sinal de maturidade. Uma pessoa madura, ela reflete, é o que nós estávamos falando aqui sobre a situação de fazer um balanço. Ela para pensar na situação da vida dela, né? Então, antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, ela pensa no que vai ser melhor para ela, para a família dela, para a vida dela. Ela começa a pensar, né, nas coisas, ela analisa, porque as pessoas que tomam, né, como diz aqui, ela age por impulso, acaba sempre se arrependendo depois. Então, o agir por impulso faz com que a gente se arrependa. Às vezes você age uma situação com impulso, né, impulsivamente, depois você fica assim, por que eu fiz isso? Eu podia ter parado, eu podia ter pensado melhor, eu podia, né, ter feito melhor, ou não sei por que eu falei aquilo, eu podia ter ficado calada naquele momento, né? Então, o pensar, o refletir, pensar nas coisas,
Isso é sinal de maturidade. A criança que não pensa, a criança que fala o que vem à boca sem pensar nas consequências, se vai ferir ou não, né? Se vai magoar o outro ou não vai magoar. A criança toma as coisas da outra, né? Se ela vê um brinquedo dela na mão do outro amiguinho, às vezes ela chega ali, ela toma e diz é meu, né? Ela não pensa nas consequências, ela faz por impulso. E nós, com a maturidade, né? Nós que temos maturidade, nós paramos, nós refletimos, nós pensamos no outro, né? Outro sinal de maturidade é uma pessoa compreensiva. Então, com o peso da maturidade, é possível começar a entender que nós não somos iguais, mas isso não diminui de forma alguma o jeito de ser do outro. Portanto, é preciso ser tolerante. Então, a pessoa madura, ela é compreensiva, ela entende o lado do outro, ela sabe que ninguém é igual a ninguém, né? Então, ela entende a fraqueza do outro, ela entende os erros do outro, mesmo que ela não entenda, ela não vai criticar, ela vai procurar entender, ela vai procurar ajudar. Então, a maturidade nos faz compreender, ser muito mais tolerantes, né? Imagine uma família com 10 filhos, vamos supor assim, uma família muito grande. Então, quanto maior a família, quanto maior o grupo de pessoas que nós nos envolvemos, mais maturidade nós vamos ter que ter. Né? Quanto mais você se envolve, se relaciona, mais maturidade você vai ter. Um pai que tem que dirigir uma casa com 10 filhos, uma mãe que tem que dirigir uma casa com 10 filhos, ela tem que ter muito mais tolerância do que uma mãe que tem um filho só, um pai, um filho só. Né? A mãe de 10, o pai de 10, ele tem que tolerar os 10. E essa mãe de 1, ela precisa tolerar apenas 1. Então, quanto mais nós nos relacionamos, nós que nos vivemos aí nesse mundo né, de relacionamento, nós que estamos na igreja, né, sempre envolvidos em grupos, em departamentos, então nós convivemos com muito mais pessoas, então nós temos que ser muito mais tolerantes, né? Tolerar um irmão, a irmã, tolerar, né, os nossos queridos, as nossas queridas, então isso é compreender o outro, é sinal de maturidade. Um outro ponto, uma pessoa madura, ela age com honestidade. Então ela procura sempre agir com honestidade, ser honesta, falar a verdade, né? Ser sincero, mas não a verdade, aquela verdade como Paulo diz, uma verdade que machuque, uma verdade... muitas pessoas falam assim, não, mas a verdade é a verdade. Sim, mas Paulo diz que nós temos que temperar a verdade com sal, né? Então nós precisamos o quê? Falar a verdade, mas fala com amor, né? Tem pessoas que falam sim a verdade, mas falam impondo, criticando, brigando, né? Então existe a diferença de você dizer a verdade, mas falar com amor, falar para aquela pessoa cresça, né? Aprendendo com seus erros, né? Que é uma verdade, você está dizendo a verdade para o crescimento dela, para que ela melhore, para que ela cresça e aprenda com aquilo. Então a verdade, ela precisa ser dita, sempre dita. A palavra de Deus diz que nós temos que sempre dizer a verdade, né? Mas a verdade, ela tem que vir dita também com amor, com carinho, né? Com essa tolerância, né? De tolerar o outro. Um outro ponto que a maturidade, né? Quando uma pessoa tem maturidade, ela age. Quando a pessoa ela cresce, ela age, ela pensa assim, não, agora eu já tenho uma idade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu quero me casar, eu vou ficar noivo, né? Eu preciso fazer isso. Então, quando a maturidade vem, a gente quer agir, a gente quer fazer. Você sente a necessidade de sair, de agir, de fazer. Você não fica esperando como uma criança.
Uma criança, um bebê que fica ali deitadinho no berço, sentadinho no carrinho, esperando, né? A sua mamadeira, esperando a comidinha na boca, esperando a mamãe levar o papá para você. Né? Então, quando a maturidade vem, você quer agir, você cresce. Não, tem que ir trabalhar. Eu não posso esperar que as coisas caiam do céu para mim. Eu preciso ir fazer, eu preciso ir, né? Então, a maturidade nos faz ir, você cresce, né? As pessoas falam, nossa, nunca imaginei, né, que você chegaria onde você chegou, você foi, você enfrentou, você não olhou as dificuldades. Então, a maturidade faz isso, nos faz agir, né? Prosseguir, ir em frente. Já estamos terminando o nosso ponto aqui. Uma pessoa madura, ela não entra em julgamento. Ela nunca fica julgando os outros, né? Ela nunca fica ali julgando, tentando julgar as pessoas, né? Chega uma época da nossa vida que nós paramos e nós entendemos que julgar não vale a pena você ficar julgando as pessoas, né? Atrás de cada uma pessoa existe uma história atrás de cada um, né? Às vezes você fica assim, mas fulano de tal é assim, ciclano é assado, você viu aquela pessoa, é assim, tal, mas a gente precisa ver a história dessa pessoa, né? O que levou essa pessoa a ser assim? Então, quando eu entendo isso, eu paro de julgar, eu paro de querer ser juiz sobre as pessoas, porque todas as pessoas têm as suas dificuldades, têm as suas histórias, e nós precisamos conhecer a história dessas pessoas para entender por que ela é assim, por que fulano é assim, por que ciclano é assim, né? Tem uma história por trás disso. Então nós precisamos ver a história, ver o histórico dessa pessoa antes de nós falarmos alguma coisa, antes de você entrar em julgamento das pessoas em geral. Para terminarmos agora, né, um outro ponto de uma pessoa madura ela aceita a sua condição e busca melhorar. Então, uma pessoa, quando ela amadurece, ela aceita o que ela é, né? Ela olha para ela mesma, ela busca se conhecer e diz, olha, eu sou assim mesmo, né? Mas eu preciso melhorar. Eu sou desse jeito, eu realmente sou nervosa, ou realmente eu sou calma demais, ou realmente eu sou explosiva demais, ou realmente eu sou mansa demais, mas eu preciso melhorar, eu vou trabalhar isso na minha vida, eu não posso ser assim, né? Eu preciso dar um jeito. Então ela procura se conhecer e tratar isso nela. Isso é sinal de maturidade. Né? Então, uma outra frase que as pessoas atribuem também a Sócrates, que diz, conhece-te a ti mesmo. E essa frase, ela foi, né, cunhada, ela foi escrita ali na entrada do templo de Apolo, um deus, né, um deus que eles chamavam, né, os gregos chamavam Deus Sol, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? Talvez tenha até uma referência, por ele ser o Deus Sol, o conhecimento, ele traz a luz, ele traz a claridade, ele ilumina, né, o conhecimento. Então, quando você se conhece, você passa a se conhecer melhor. Então, você sabe os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, você sabe até que ponto você pode chegar, até que ponto você pode ir. E eu quero te dizer que Deus, ele investiu tudo em nós. Jesus, ele confiou em você, né? Ele confiou em você, ele diz, olha, você nasceu, né? Mas você precisa crescer, você tem que crescer, né? E durante o tempo do seu crescimento, eu estarei contigo, vou estar na tua vida. Então, que Deus abençoe a tua vida e que esse estudo tenha feito algo bom na tua vida. Perdão. Que esse estudo tenha feito algo bom na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima semana e que Deus ministre no teu coração através da palavra de Deus. Amém.